E agora na reta final com você aqui na Imagem da Cidade, a nossa TV Galega, agradecendo demais, mas demais mesmo esse carinho que a gente recebe, né? Nessa companhia sempre às quartas-feiras e ao longo da semana em outros momentos que estamos juntinhos com você e também com os nossos convidados. Por exemplo, agora para fechar o nosso bloco, aqui comigo, a Ana Maria Kovacs, que é jornalista, é professora universitária, é escritora e hoje a Ana está para falar sobre o livro Antepassados, para lembrar com ternura, um voltar no tempo e entender muito também de parte da história de muitas pessoas, como no caso a sua, Ana Maria. Seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigada, eu fico muito feliz de participar do programa e de falar sobre a minha história e a história dos meus antepassados, porque eles formaram também eles contribuíram também com a formação do nosso país, na verdade, né? Das colônias, enfim. Então, a história é talvez um pouco semelhante à de muitos outros colonizadores que vieram para cá. Eles vieram da Alemanha, não tinham futuro por lá naquela época, como muita gente que veio para cá por isso. Então, eles largaram tudo que tinham e vieram lá de Lützow, uma cidadezinha perto da fronteira com a Polônia, naquela época, né? Não sei nem onde é que ela está hoje. Mas ela foi... Então, eles imigraram, vieram para cá e ficaram primeiro perto de Blumenau, meu bisavô e minha bisavó, esperando o primeiro bebê, que já nasceu brasileiro. Então, eles ficaram em uma região perto da Itopava, mas meu bisavô era um pouco antissocial, na verdade. Então, ele acabou se transferindo com a família já aumentada para a Piúna. E por lá ficou. Então, tiveram 11 filhos ao todo, sendo que uma delas, aos 18 anos, que foi a minha avó, resolveu sair do campo, que ela detestava, e passou a trabalhar como camareira no Hotel Hollitz, onde inclusive acabamos de saber que uma antepassada sua também... A minha avó tem história também do Alto Vale para Blumenau, e aqui em Blumenau também, um momento da vida dela, também trabalhou no Hotel Hollitz. Pois é, que coisa, né? Como a gente vai se encontrando, né? Impressionante, os descendentes vão se encontrando novamente. Então, depois disso, ela e uma colega então vieram trabalhar nesse hotel, mas a minha avó não estava satisfeita em Blumenau. Ela dizia sempre, isso ela falava até para mim mais tarde, que ela achava que Blumenau era uma cidade que tinha muito fofoqueiro. Então ela não gostava de Blumenau. Surgiu então uma oportunidade para ela e essa amiga que veio junto com ela da colônia saírem de Blumenau. A história não vou contar aqui, viu? Parte dela, porque tem um livro, né? Tem um livro que está trazendo pois essa história, né? Então, elas saíram de Blumenau, pegaram o vapor Blumenau, foram até Itajaí, pegaram um navio de cabotagem lá e foram para São Paulo, para Santos, na verdade, cidade de Santos, trabalhar como empregadas domésticas na casa de exportadores de café. E foi assim a aventura para elas. Imagine duas moças que vieram do campo, embora soubessem ler, escrever. Uma curiosidade, inclusive, é que a minha avó, ela aprendeu a ler e escrever em alemão, porque na colônia havia escolas, né? Os pastores evangélicos, geralmente, eles eram também professores. Então, eles ensinavam o básico, né? Quer dizer, fazer contas, minha avó era boa nisso, fazer contas, escrever e ler as letras góticas, que eram a ortografia oficial, o alfabeto oficial na Alemanha naquela época, e o catecismo luterano, para elas depois fazerem a confirmação.
porque toda aquela região ali era inclusive de pessoas da religião evangélica luterana. Depois, então, quando ela veio para Santos e mais tarde para o Rio de Janeiro, ela continuou escrevendo e lendo as letras góticas, o que era muito engraçado, porque era impossível para mim, por exemplo, entender as anotações dela, porque era tudo em letra gótica. Bem interessante isso aí. Não sei nem se alguém hoje em dia ainda consegue decifrar as letras góticas manuscritas, porque as impressas são fáceis, eu sei ler aquilo sem problema nenhum, não é muito diferente do alfabeto latino, mas as letras góticas manuscritas são bem mais difíceis de se compreender, não tem como relacionar com o alfabeto nosso. E a tua avó tinha muita coisa guardada, muito material ali escrito dessa forma, inclusive que está ainda ali preservado, porque não tem como decifrar o que está escrito? Não, ela não era de escrever muito, não. Então, o que eu tenho, que eu até guardei, era um pedacinho de papel, onde ela tentou escrever em português com as letras góticas, que era uma lista de compras que ela queria fazer. Então, pelo contexto, deu para imaginar o que seria. Ela queria ir no cabeleireiro, ela era muito vaidosa, então ela queria ir ao cabeleireiro e tinha escrito lá o que ela queria fazer, ondulação. Imagine ondulação escrito em letras góticas. Um grande desafio, com certeza. Mas então, ela passou a viver em Santos e mais tarde, ela já com a família, veio morar no Rio de Janeiro. E ali então ficou. Ela amava a cidade e realmente ela não era para ficar no campo, não. Por outro lado, o meu pai, aliás, a família do meu pai veio da Hungria. Eles estavam radicados em Viena naquele tempo. Meu pai era bem mais velho que minha mãe. Então, ele era 17 anos mais velho do que ela. Mas os dois se entenderam muito bem. E ele era, então, uma pessoa da Hungria. Primeiro morou com a família dele, que ele era muito jovem ainda, em Viena. E mais tarde ele seguiu um irmão dele, que era pintor acadêmico, e veio para o Rio de Janeiro. Ali ele fez sucesso, ele pintou muitos quadros. Só que quando começou a Semana de Arte Moderna e o gosto do público mudou, ele não conseguiu se adaptar, esse meu tio, e acabou então virando fotógrafo. Ele tinha um estúdio muito bom em Copacabana, e não sei se o estúdio ainda existe, mas ele tinha um bom renome no Rio de Janeiro. Antes disso, como ele ainda não tinha todo esse nome, ele foi um fotógrafo itinerante, tipo lambi-lambi. Então ele andava por aí, por esse Brasil afora, esse meu tio, fazendo as fotos das pessoas e tal, nas pracinhas. Muito interessante, porque ele conheceu assim todo tipo de pessoas do nosso país. Então foi uma experiência para ele muito enriquecedora. Como é que teus pais se conheceram? Como é que foi o momento de conhecer os seus pais? Ah, sim, isso é outra história, né? Mas rapidinho para o nosso tempo que está voando, assim, a gente sabe que são lindas histórias presentes no livro. A gente está deixando alguns pontinhos para as pessoas depois acompanharem o livro, né? Claro. Até porque essa palavra, para lembrar com ternura essa frase que vem depois de antepassados, para lembrar com ternura, porque é de fato uma vontade de que cada um possa também ir ao encontro da sua história. Isso. E ao encontro da vontade de poder entender um pouquinho a sua origem, os seus antepassados. Exatamente. Então, meu pai, ele trabalhava ele era diretor de uma pequena firma de exportação e importação e de tecidos, porque ele era engenheiro têxtil. Então, veio de um contexto completamente diferente, né, dos meus avós ali. E eles se conheceram justamente porque minha mãe estudou para secretária e trabalhava como secretária bilíngue,
porque ela falava alemão, escrevia alemão. Então, eles se conheceram no escritório. Só que o meu pai, naquela época, ele era solteiro ainda e se namorou de uma moça que não tinha uma boa intenção. Mas essa história eu vou contar aí do livro. Leiam o livro. Em todo caso, foi esse encontro que levou os dois, então, a namorar. Só que aquela moça lá atrás conseguiu que ele se enamorasse dela e os dois casaram. Só que essa era a intenção, havia uma intenção oculta, que era fazer ciúme a um rapaz que ela amava, mas que foi obrigado por um tio, olha só o enredo de novela, foi obrigado por um tio a casar com uma moça da escolha deste tio, que havia financiado os estudos dele, de medicina. Resultado, quando meu pai soube disso, na noite de núpcias, ele ficou desesperado, né, com a decepção e, enfim, e com o casamento que naquela época não podia ser desfeito. Ele tentou anular o casamento, mas não conseguiu, porque entre os desembargadores que julgaram esse processo, 4 deles teriam aprovado, mas o 5º, que também era desquitado, como se chamava naquela época a separação oficial de um casal, negou, porque ele não tinha conseguido desfazer o próprio casamento. Resultado, ele descontava nos outros. Aí então meu pai e minha mãe resolveram continuar juntos de qualquer maneira, porque não havia outra solução. Meu pai foi à casa da minha avó, conversou com ela. Minha avó olhou para ele e perguntou: "Você gosta dela?" Ele disse sim. Olhou para minha mãe: "Você gosta dele?" "Sim." "Então o que vocês estão esperando?" E assim eles se uniram, e quando saiu o divórcio, 30 e tantos anos depois, meu pai fez questão, porque havia prometido à minha avó que quando saísse o divórcio no Brasil, ele ia regularizar a situação deles. Minha mãe nem queria, mas ela disse: "Para quê?" Né? Mas, promessa é dívida. Exatamente, promessa é dívida. Por isso, então, ele oficializou o casamento. Foi bem legal, porque ele faleceu tranquilo, sabe? 3 anos depois ele faleceu. Mas ele estava feliz porque cumpriu todas as promessas que havia feito a minha avó. Casar com minha mãe, que teria uma casa e um carro. E ele conseguiu cumprir tudo isso. Então, ele faleceu assim, com a consciência tranquila. Olha só, e te ouvir nessas histórias, colocar em referência o livro Antepassados para lembrar com ternura, é mesmo um momento para a gente poder aqui se despertar justamente a ouvir um pouquinho mais, quem tem essa oportunidade ainda, a sua família, dar voz realmente às histórias que estão presentes, que muitas vezes nesse nosso corre-corre, né, Ana Maria, nesse corre-corre, a gente não tem mais tempo de nem olhar, que derá de ouvir muitas vezes o que acontece e o que aconteceu também na trajetória familiar, né? Exatamente, porque os pais muitas vezes não têm o tempo, inclusive, de sentar e conversar com os filhos, desde pequenos, inclusive, ou os avós, né? Os avós, inclusive, hoje, muitas vezes são incumbidos de cuidar dos netos porque os pais estão trabalhando e tal. E aí a família acaba se dispersando. Então, esses momentos assim de interação, de intimidade, de recordação, acabam se perdendo. O que é muito triste, porque perde-se um pouco da humanidade das pessoas quando elas já não têm mais o que contar. O livro vem com essa proposta também? Esse desafio, inclusive, na tua opinião? Tem, eu acho que sim. Porque quem lê com atenção, ele percebe tudo isso. Né? Não só a ternura, mas a importância das lembranças, né? Que vão passando de uma geração para outra. Então isso é muito importante, sim, porque há lições muito grandes dentro de cada vida,
né? A vida é um aprendizado, então você não vai desperdiçar esse conhecimento? Não, né? Então passa ele adiante. Eu te lanço um desafio de 1 minuto e meio, não mais do que isso, para falar sobre a Ana Maria. Nasceu no Rio de Janeiro. É nossa aqui de Blumenau, já quase 50 anos que mora aqui na nossa cidade. Sim. Mas rapidamente, a tua trajetória aqui em Blumenau. Dá pra gente sintetizar em 1 minuto e meio rapidinho? Um desafio para ti. Eu sei que tem muita coisa para falar, mas vamos lá. Na minha idade a gente tem muito acervo, né? Não, então, eu nasci no Rio de Janeiro em 1948. E vim para cá depois de ter feito toda a trajetória acadêmica, desde o primário, ginásio, etc., até a universidade, mestrado, doutorado. E depois disso, então, inclusive o doutorado, eu terminei aqui em Blumenau e convidei, inclusive, a minha a minha orientadora a vir a Blumenau, porque depois então eu fui ao Rio de Janeiro defender a tese, mas ela veio para cá, a meu convite, então, deu uma palestra na FURB, o professor Inácio Ricken, que era o reitor na época, ficou assim super entusiasmado de ter uma professora doutora do Rio de Janeiro vindo para dar uma palestra em Blumenau. Então foi muito bom, muito gratificante. E, assim, eu sou muito grata a essa professora de ter se arrancado lá do Rio de Janeiro para vir para cá dar uma palestra, né? Depois eu fui lá para defender a tese. E foi muito bom. Foram, assim, experiências que me marcaram. Você trabalhou como professora aqui em Blumenau também? Sim, eu trabalhei na FURB, no curso de letras principalmente, e ajudei a fundar, quer dizer, organizei o curso de publicidade e propaganda, que agora, inclusive, tem também uma outra opção, que é o jornalismo. Então, isso me deixa muito feliz, porque eu sou jornalista de berço. Né? Inclusive com passagem pelo antigo Jornal de Santa Catarina, que também tem uma história linda com a nossa cidade, e ao mesmo tempo também teve ali também uma presença muito marcante, né, Ana Maria? Teve, com certeza, porque eu trabalhei lá como editora. Então era assim, tinha aquele pessoal todo que eu amava e que era assim, era um bando de colegas, né, um bando de amigos. O Brás dos Santos, que já faleceu, e outros colegas ali, o José Roberto Rodrigues, enfim, aquela turma da velha guarda, né? Então eu editava 5 páginas e era muito bom, né? Bom seria se eu tivesse mais tempo, mas eu tenho que finalizar o nosso programa contigo, inclusive aqui, para acompanhar um pouquinho mais o teu livro, para poder tê-lo também. Onde é que encontramos o teu livro? O meu livro pode ser encontrado no Clube de Autores, porque a impressão é sob demanda. Então, acessem o Clube de Autores, que é bem simples, é clubedeautores.com.br, tranquilo, e faça o seu pedido. E nesse caso aqui, peça pelo livro Antepassados para Lembrar com Ternura. Muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. Por dividir um pouquinho dessa história, que a gente sabe que tem muito mais, mas está presente no livro. Com certeza. Obrigada, tá? Muito obrigada a você pela oportunidade. É isso aí. Terminando assim, dessa forma, o nosso encontro. Obrigado também por você que esteve do outro lado nos acompanhando, né? Esteve presente aqui através dessa companhia tão linda, tão especial. E também, claro, aos nossos patrocinadores, Loja Maria Tereza Moda Mulher, a minha parceira de toda semana aqui, a nova coleção te esperando ali na Loja Maria Tereza Moda Mulher. Um beijo no coração de cada um de vocês e o convite para a próxima quarta-feira estarmos juntos mais uma vez em uma nova edição do nosso programa Mulheres, aqui pela Imagem da Cidade, a nossa TV Galega. Até lá, se Deus quiser.